Oi, gente, boa noite. Eu tentei colocar no YouTube o nosso vídeo do nosso trabalho, que a gente apresentou na sala de aula, mas como ele tá muito pesado, não consegui. Então eu pensei em fazer um vídeo meio que resumindo, só abordando as questões que foram apresentadas no trabalho, para todo mundo ter mais ou menos uma noção do que precisa estudar. No trabalho, a gente começou com uma pergunta da Samara, que fazia o papel de uma fornecedora de matéria-prima e que soube que a empresa para quem ela fornecia tinha sido decretada a falência dessa empresa, e ela questionava como que ela podia fazer para receber os dinheiros que eram devidos. E aí eu abordei que isso seria recebido na fase de liquidação da falência, onde todos os bens arrecadados pelo administrador judicial seriam vendidos, e então seria apurado o numerário conseguido com essas vendas, que seria rateado para o pagamento dos credores de acordo com a preferência estipulada em lei. Que mais? Aí depois já entra a pergunta da Laurinha. A Laurinha fazia o papel de uma proprietária de loja de joias, que questionava a possibilidade de poder acompanhar o procedimento de venda dos bens arrecadados. Então eu dizia para ela que a guarda e a responsabilidade dos bens arrecadados ficariam sob responsabilidade do administrador judicial, que arrecadou e avaliou cada um dos bens, ou de alguma pessoa escolhida por ele, que seria indicado como depositário, e então sofreria sanções relativas àquilo que ele fizesse de errado com relação a esses bens. E aí eu deixava claro que o artigo 108, parágrafo 2º da Lei Falimentar, conferia a ela a possibilidade de acompanhar essa venda dos bens. Em seguida entrava a pergunta do Magnus, que fazia papel de um pai falido, e ele perguntava se a falência atingiria a residência, os bens da família. Então eu explicava que a falência atingia os bens de propriedade da empresa falida, mesmo que não estivessem em sua posse, e também os bens que estivessem em sua posse, mesmo não sendo de sua propriedade. E explicava para ele que o artigo 108, parágrafo 4, resguardava a propriedade dele e que não podia ser atingida, bem como todos os bens de família e os bens impenhoráveis descritos no Código Civil. Em seguida vinha Laurão, meio que dando uma dica, dizendo assim, para as pessoas penhorarem os bens para não ter que esperar todo o processo de liquidação da falência, enfim. E eu explicava para ela que a jurisprudência e o artigo 108, parágrafo 3, estavam entendendo que a penhora decretada antes da decretação da falência, ela se concentrará agora no juízo universal da falência. E então, essa penhora deixa de ser penhora, passa a integrar a massa falida. E aí os credores receberão de acordo com a ordem prevista em lei, independente de penhora ou não, porque a penhora passa a integrar a massa falida. Aí a quinta pessoa que falava era a Ariane, como uma falida inconformada, que questionava a possibilidade de a previsão legal do estabelecimento dela ser lacrado. Eu explicava que o artigo 109 previa essa possibilidade sempre que houvesse risco para a etapa de arrecadação ou preservação dos bens da massa falida dos interesses dos credores. E falava também que no artigo 75, o artigo 75 menciona que é necessário o aproveitamento da que esse lacramento ele é necessário para o aproveitamento da utilidade econômica do estabelecimento empresarial. Por isso ele seria permitido. Em seguida vinha o Tiago, como se fosse um aluno bem estudioso, questionando o que seria o instrumento documental dos bens do falido. Então eu explicava que esse instrumento documental é um laudo elaborado e assinado pelo administrador judicial, que se divide em auto de avaliação e termo de inventário. O termo de inventário tem que ser assinado também
pelo representante legal da empresa. E havendo nesse auto, nesse instrumento particular, nesse instrumento documental, qualquer informação que o representante legal não concorde, eu explicava que ele deveria apresentar essas observações em separado para a ressalva de direitos. Depois vinha o Renato, que questionava, como um empresário falido, o que era a realização do ativo. E explicava que a realização do ativo é a alienação dos bens arrecadados pelo administrador judicial, que pode se dar por leilão, lances orais, propostas fechadas e pregão. Aí eu explicava que o juiz também pode deferir outros tipos, outras modalidades de alienação dos bens, se tiver o aval da Assembleia Geral de Credores. Depois do Renato vinha o Zica, como proprietário de uma empresa de suplementos alimentares, e ele questionava a possibilidade de venda de bens antecipadamente. Eu explicava que os bens perecíveis, os bens deterioráveis, os bens de considerável desvalorização, ou os bens de conservação arriscada ou dispendiciosa, eles poderiam ser vendidos antecipadamente. Depois dele vinha o Danilo como um trabalhador, questionando a ordem de pagamento dos credores, indagando se ele, como trabalhador, ficaria por último. E eu explicava que a ordem de pagamento dos credores se daria da seguinte forma: primeiro, os créditos trabalhistas; segundo, os créditos fiscais e parafiscais; em terceiro, os encargos de massa previstos pelo artigo 124, parágrafo 1º; em quarto lugar, as dívidas de massa previstas pelo artigo 124, parágrafo 2º; depois, os créditos em direito real de garantia; depois, os créditos com privilégio especial sobre determinados bens; após, os créditos com privilégio real e, por último, os créditos quirografários. Depois disso, entrava a Ellen, como uma proprietária de um veículo que tinha sido emprestado por uma empresária, por uma amiga empresária, que teve a decretação da falência da sua empresa. E ela questionava se o bem dela entraria na massa falida. Então eu explicava que não, que na verdade entraria, né, mas que ela tinha legitimidade para requerer esse bem através de um pedido de restituição, que é previsto na lei pelo artigo 85 e pelo artigo 86. Por último, vinha o Andres, questionando qual seria a conduta incriminada na lei com relação ao devedor. E eu dizia que a conduta incriminada é a deliberada diminuição de patrimônio do devedor em prejuízo dos credores por ato fraudulento. Para que essa ação se torne crime falimentar, se faz necessário a sentença de falência. Além dessa situação já mencionada, tem que ter sido decretada a falência ou então concedida a recuperação judicial da empresa. O MP é quem promove a ação penal se ele identificar um crime, e essa promoção da ação penal está prevista pelo artigo 187 da Lei Falimentar. Esses são os tópicos que o nosso trabalho abordou, e como eu não consegui colocar o vídeo integralmente, eu resolvi fazer um pequeno resumo para que todo mundo saiba mais ou menos o que estudar. Eu acredito que não tenha nada que eu não tenha mencionado, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o nosso grupo. Obrigada!